Eu sou o professor Luiz e hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre tecnologia na prática. E nosso tema inicial é falar um pouco sobre os computadores. Então, para começar, eu queria me apresentar para vocês. Eu sou o professor Luiz, eu sou analista de sistemas por formação, especialista em tecnologia aplicada à educação, tenho uma certificação de Microsoft Innovation Educator Expert, que é uma certificação da Microsoft para professores. Sou embaixador do Instituto DevOps International, que é um instituto voltado para desenvolvimento de sistemas. Sou membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, que é voltado aí para a parte de privacidade e segurança da informação. E também sou professor universitário e coordenador dos cursos técnicos aí da Escola ESSA. Eu deixo aqui para vocês logo inicialmente meus contatos. Eu espero que a gente possa manter um contato aí sempre que possível. E caso você tenha dúvida, caso você queira entender melhor algum assunto que foi abordado aqui nessa aula, meu contato está à disposição de vocês aí para a gente poder bater um papinho e conversar, tá bom? Fiquem sempre à vontade para poder me adicionar e a gente poder ter essa troca de ideias aí, tudo bem? Então vamos começar entendendo então o que é tecnologia, né? Tecnologia, na verdade, é um produto da ciência ou da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam resolução de problemas. Então, desde o começo da humanidade se fala em tecnologia para resolver alguma questão. A gente passou por vários segmentos tecnológicos, então a tecnologia veio evoluindo de acordo com o tempo para trazer um resultado ali nas ações humanas. Então a tecnologia ela foi envolvida desde você escrever, construir algo, ou até mesmo elevar de fato pesos ou, no caso, carga de um canto para o outro, fazer elevação de alguma questão, ou até mesmo você navegar pelos oceanos, ou você ter uma forma melhor de se locomover. Então a tecnologia ela foi criada basicamente para poder trazer soluções reais para problemas humanos. E isso pode ir para diversas áreas. Muita gente acha que tecnologia é apenas computadores, e de fato não é. Tecnologia ela envolve muitas outras coisas, ou seja, toda vez que você ouvir essa questão de tecnologia, pense que são conjuntos e instrumentos e formas para resolver problemas da humanidade. Onde eu posso ver a tecnologia atuando, né? Eu tenho tecnologia atuando nas empresas, nos negócios, no comércio, que seriam aí os conjuntos de computadores, sistemas de informação, redes de conectividade, tudo isso para poder poder proporcionar o funcionamento de fato das empresas. Então hoje as empresas trabalham muito voltadas à área de tecnologia porque sabem que a tecnologia de fato traz aí uma aproximação muito maior com o seu cliente, uma forma de interagir com as pessoas e consequentemente permitem aí que os negócios possam crescer. Também nós temos a tecnologia aplicada ao campo. Então, o pessoal do agronegócio, o pessoal que trabalha aí com a parte rural, tem utilizado demais a tecnologia com o seu maquinário para poder fazer colheitas ou plantação. Também trabalham muito com a parte de drones para poder fazer monitoramento das colheitas, entender como que funciona esse processo. Então, o campo hoje ele consome muita tecnologia e é voltado hoje às suas ações para que você possa sempre ter uma inovação muito maior. A indústria também agora, ela é voltada para a tecnologia faz muito tempo, mas agora ela tem essa preocupação em automatização. Então a indústria hoje, ela se preocupa muito com a tecnologia, nos seus processos, trabalhando com processos não tão manuais, voltados agora para a parte mais mecânica, a parte mais técnica, para proporcionar melhores qualidades com menor custo. Então a indústria também hoje consome muita tecnologia. Os nossos hospitais, da mesma forma, as tecnologias que estão atreladas aí, tanto a parte de telemedicina, que é a ação médica à distância, também os prontuários eletrônicos do paciente, os sistemas de informação em saúde, o próprio maquinário médico, radiológico, tudo isso tem aí um contexto muito forte sendo apresentado aí nos hospitais. Então hoje nós temos aí exames 100% digitais, nós temos aí uma radiologia muito mais tecnológica, muito mais precisa. Nós temos aí aparelhos que dão suporte de vida também, que são muito robustos, que permitem aí salvar muitas vidas. Então os hospitais também têm vindo nessa linha ali de uma forma muito legal. E as escolas, consequentemente, também têm se atualizado, colocando plataformas online, plataformas para ensino à distância também, colocando ali à disposição ali internet, aplicações, colocando um pátio de laboratórios de informática. Então tudo isso também tem feito parte aí da tecnologia sendo acessada aí pelas pessoas, utilizando ferramentas à distância
principalmente, para poder levar o conhecimento a todos. E essas são algumas áreas, logicamente nós temos diversas áreas do conhecimento que também vêm para o mesmo sentido da tecnologia. Então, nós temos aí um uso da tecnologia muito comum e nesse meio do caminho se perguntam o que é isso tudo? Às vezes as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade ficam pensando, nossa, quanta coisa legal, mas como é que funciona tudo isso? Da onde vem tudo isso? Como que surgiu tudo isso? E para onde vai isso tudo? Então, esse tipo de pergunta que a gente queria facilitar para você. O objetivo desse curso é justamente trazer para você conceitos simples para problemas que às vezes parecem complexos, mas na verdade são simples de se resolver e de se entender. Então, vamos entender primeiro o que é um computador? O computador é essa máquina que a gente fala tanto, mas a gente sabe o que faz, sabe o que pode ser feito com ela, mas de fato nem sempre a gente consegue definir o que é um computador. Então, nossa ideia agora é definir o que é um computador, né? O computador, basicamente, é um componente eletrônico que é capaz de fazer vários tipos de tratamentos de dados e informação. Então, para que você entenda essa definição, os dados são com partículas de informação, ou seja, uma informação que não foi tratada ainda, são partezinhas de um todo, que depois de processadas por um sistema computacional, passam a ser a informação. No exemplo do slide, por exemplo, tem ali letras aleatórias, que se você olhar, você não vê sentido nenhum, e quando você processa esses dados, você pode ver a palavra informática surgindo ali no cantinho. A informação nada mais é do que um conjunto de dados ordenados. E existe um processo para que isso aconteça. Então nós temos aí desde a coleta dos dados, então eu tenho o dado bruto, eu vou coletar esses dados, vou registrar esses dados em um sistema, posso armazenar esses dados como segunda prerrogativa. Depois de armazenar esses dados de forma temporária ou forma permanente, eu vou processar esses dados, vou analisar esses dados, e aí sim eu vou gerar informação, conhecimento, e por fim eu armazeno de fato aí, eu crio um ambiente de armazenamento para que eu possa ter esses dados aí comigo sempre que eu precisar. Então esse é o processo de você transformar um dado bruto até uma informação. Lembrando que armazenamento eu posso ter de duas formas, ou armazeno temporariamente, ou de fato eu armazeno de forma fixa no computador para que eu sempre tenha essas informações. Um breve relato para vocês conhecerem um pouquinho de onde veio os computadores e para onde isso vai chegar, certo? Então eu queria que vocês vissem isso de uma forma de linha temporal para vocês poderem conhecer mesmo, entenderem de onde surgiu. Eu vou começar falando um pouquinho antes da geração 1, que está ali mencionada, da geração 0, que a gente comenta, que é a história da calculadora. Então é muito comum você referenciar a história dos computadores com a história dos cálculos, certo? E elementos muito importantes como o ábaco, que surgiu aí há 2000 anos antes de Cristo, que surgiu na Mesopotâmia, no Egito, na China, relatos dessa calculadora que a gente brincava muito quando era criança, utilizando essa ferramenta. Veio crescendo a calculadora de Pascal, que já era mecânica, e veio vindo, né, evoluindo com o tempo, trazendo novos elementos, trazendo novas programações, entendendo conceitos aí, como o conceito de código binário, de ligado e desligado, de aberto e fechado, a chegar nos computadores de válvula. Os computadores de válvula eles foram muito utilizados principalmente na Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, existiam aí várias ações nazistas ali de comunicação e os aliados também se comunicando, e basicamente a guerra foi conquistada com um computador que fazia, chamado Colossus, que conseguiu fazer a decriptação, ou seja, ele decifrou a mensagem dos nazistas para poder, de fato, enviar ordens que eram contrárias àquela ordem que foi estabelecida pelo comando de Hitler. E aí, a partir dali, eles conseguiram modificar os locais das tropas e atacarem e vencerem a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto todo, um outro computador muito comum, muito famoso, foi chamado de ENIAC, que era um primeiro computador digital. Ele funcionava com várias válvulas. Válvulas eram lâmpadas assim gigantes que permitiam o processamento dos dados, permitiam aquele assunto, se estava ligado ou desligado, para poder fazer contas. Geralmente essas máquinas foram criadas aí para fins militares. Então, grande parte delas ou era para comunicação, ou eram máquinas que foram criadas aí para balística, mísseis, né? Saber onde seriam atingidos os alvos ali na Segunda Guerra Mundial. E a herança dessa Segunda Guerra Mundial foram computadores, né? Então nós tivemos aí vários computadores que foram importantes, como o ENIAC, o UNIVAC, o Mark I, Mark II, vocês podem pesquisar depois, são
São máquinas que foram surgindo ali até chegar na geração dos transistores, que seriam equipamentos menores, muito menores, né, pequenininhos, que também faziam a mesma questão do ligado e desligado das válvulas, só que dessa vez eles tinham aí um formato diferenciado e consumiam bem menos energia, o que permitiu aí que computadores menores começassem a surgir. Então nós tínhamos aí computadores antes que tinham tamanho de prédios, que eram da geração 1, e eu passei a ter computadores aí do tamanho de guarda-roupas, de armários, que eram bem menores ali. E isso proporcionou a corrida espacial, que é uma corrida armamentista, né, uma corrida tecnológica que surgiu ali entre a União Soviética e os Estados Unidos para saber quem conseguiria chegar aí na Lua. Então, o poderio militar surgiu a partir dali. Os caras tentavam colocar a pessoa para fora do espaço. A Rússia, que é a antiga União Soviética, conseguiu fazer vários feitos ali, conseguiu mandar uma cachorrinha, um macaco, conseguiu mandar o primeiro homem ao espaço, que foi Yuri Gagarin, e os Estados Unidos, que era o outro bloco, conseguiram, depois de um bom tempo, colocarem também uma pessoa no espaço, que foi o Adam Spalding, e conseguiram fazer o seu projeto Apollo, que depois dessa concepção toda, na Apollo 11, o homem conseguiu chegar à Lua, usando computadores transistorizados, que seriam essas máquinas aí que tinham uma arquitetura menor e possibilitavam, de fato, aí o uso dos computadores ali daquela forma. Então, dali surgiu várias linguagens de programação que permitiram a criação de vários programas, e chegamos então na geração 3, que é a geração de circuitos integrados. Basicamente pegaram esses transistores, que eram enormes, comparados a armários, né, que nem eu comentei com vocês, ali com guarda-roupas, e colocaram tudo isso em um lugar menor, né, em uma placa menor. E essa placa menor a gente chamou de circuito integrado, e ela permitiu diminuir muito o tamanho dos computadores. Então passaram a móveis muito menores, inclusive aí surgiu o primeiro computador de uso pessoal, que foi o Altair, que a partir dele você conseguiu ter aí diversos outros programas e computadores sendo criados, que a gente chega aí, por exemplo, na criação das máquinas da Apple, a gente chega nos computadores IBM já com softwares da Microsoft, que foram criados nessa geração. Evoluindo ainda para a geração 4, foi criado então os microprocessadores. Então eu peguei aqueles circuitos integrados que eram enormes e coloquei num chip bem pequenininho. E esse chip agora permitia que você tivesse uma agilidade muito maior na comunicação e no processamento dos dados e informações. O processador, que é esse cara que a gente está conversando agora, ele é utilizado até hoje em todos os computadores. Então eu saí de uma lâmpada, de uma válvula, passei por um transistor, que era uma chavinha que formava um conjunto enorme aí de máquinas, juntei um circuito integrado que era um pouquinho maior, a evoluir para o microprocessador, que a gente usa até hoje em vários dispositivos, tanto nos celulares, nos notebooks, nos computadores e por aí vai. E o futuro disso tudo é a geração 5, que é uma geração que vai lidar com a computação quântica, que aí vai para uma outra linha de pesquisa, que permite aí um processamento de uma forma muito maior, no nível subatômico, uma coisa fantástica aí, que vai ser o futuro aí das próximas tecnologias. Então a história da informática, a história dos computadores, ela é muito parecida com a história das calculadoras, e também ela mostra a evolução daquele chamado processador, que a gente vai ver muito mais para frente aí no nosso curso. Seguindo então nessa linha, vamos entender os tipos de computadores que existem. Então vamos conhecer um pouquinho quais são os tipos de computadores que nós temos. Nós temos então, para começar, os supercomputadores. São computadores de grande porte, responsáveis por armazenar enormes bancos de dados e distribuir isso daí para as pessoas. Geralmente você usa um mainframe, você usa um supercomputador sem saber. Se você tem um acesso a um e-mail, por exemplo, a uma conta de Netflix, ou algo desse tipo, você já está utilizando um supercomputador, só que você não está vendo isso. Os serviços de cloud, que a gente fala de nuvem, os drives que a gente usa nos e-mails, todos eles passam por um serviço de mainframe, ou seja, de um computador de grande porte. Só para vocês verem como é que ele é. Aqui temos uma imagem de um mainframe, então, ou seja, são vários dispositivos ali, cada um deles com muita memória, muito processamento, atendendo aí grandes serviços pelo mundo todo. Nós temos também os mini-computadores ou servidores. Eles são computadores específicos, cada um deles formado para poder atender uma necessidade, uma demanda, com volumes um pouquinho menores de dados. Eles geralmente são atrelados a empresas e eles fazem serviços aí, como distribuir internet, como armazenar banco de dados, como distribuir redes internas, entre outros serviços aí que você tem como servidor. Né?
para vocês poderem ver a imagem de um servidor. Então, isso aqui geralmente fica na parte de TI das empresas, oferecendo vários tipos de serviços. Outro tipo de computador, esse aqui mais comum, são os computadores de uso pessoal ou microcomputadores. Geralmente eles são referenciados, né? Então eles são ligados a um servidor e a partir dali você tem ali uma distribuição de internet, você tem aí condição de acessar serviços de empresas e no uso pessoal na sua casa você tem acesso aos seus arquivos, aos seus documentos, né? E você também tem aí algumas variações desse tipo. As variações mais comuns são os computadores que eu mencionei para vocês, que são os desktops, computadores de mesa. Nós temos os notebooks, que também são computadores no mesmo modelo de concepção, só que são dispositivos móveis. E nós temos os netbooks, que são notebooks menores, com uma arquitetura um pouquinho menor. Então ela tem aí a sua utilização, só que não corresponde igual ao notebook. A sua arquitetura é um pouquinho mais leve, e com menos recursos ali disponíveis para poder atuar. Então esses são os 3 tipos mais comuns aí de computadores ou de microcomputadores. Nós temos também uma outra categoria chamada gadgets. Os gadgets são equipamentos do uso pessoal cotidiano, ou seja, aquilo que é utilizado no dia a dia das pessoas. Temos vários exemplos de equipamentos que se enquadram nessa categoria, entre eles o seu celular. Os celulares eles fazem parte dos gadgets, os tablets, os consoles de videogame, as TVs smart, ou seja, elas têm conexão com a internet, elas são um tipo de gadgets, os smartwatches, que são aqueles relógios inteligentes, e os próprios fones de ouvido, entre outros. Nós temos vários aí, que são os gadgets, que são equipamentos que as pessoas usam no dia a dia. Elas também fazem parte desses tipos de computadores, e são muito comuns e populares, e vão se popularizar cada vez mais aí, a partir de agora. Então, como é que é formado um computador? Basicamente, eu preciso ter uma entrada de dados, um processamento desses dados e uma saída desses dados. E, por fim, um armazenamento, se eu precisar ou não. Então, para que você entenda essa parte, nós temos aí que dividir o computador em praticamente 3 partes essenciais, certo? Para que eu possa ter uma entrada de dados, um processamento, uma saída e, posteriormente, um armazenamento. A primeira parte é a parte física do computador, o hardware. Esse termo é utilizado para definir aí tudo que é equipamento. Então, tudo aquilo que eu posso tocar com os meus dedos, tudo aquilo que eu posso, de fato, verificar, olhar, é equipamento. A gente chama ele de hardware, é a parte física. Nós vamos ter aí um módulo falando bastante sobre a parte física e sobre os tipos dele. Então, para que você entenda tudo que é, por exemplo, o mouse, o teclado, um projetor, uma impressora, tudo isso, esse equipamento todo faz parte do nível de hardware, ou seja, a parte física do computador. Nós também temos a parte lógica do computador, que são os programas. Então, todas essas aplicações que a gente usa, os aplicativos de celulares, os programas, os editores de texto, as planilhas de cálculos, enfim, todos os programas, até mesmo os navegadores de internet, eles fazem parte de uma parte lógica do computador que a gente chama de software. Ou seja, são os programas que permitem aí o uso, né? Eles permitem o uso do computador e permitem as aplicações do computador. Nós temos o conjunto desses programas que a gente chama de sistemas operacionais. Os sistemas operacionais têm a função, basicamente, de controlar o hardware, controlar a parte física e controlar o software. Então, ele gerencia tudo isso, permitindo ter um ambiente mais interessante para o usuário, permitindo que tenha uma interface para o usuário poder mexer. Então, esse tipo de sistema, ele permite o funcionamento, de fato, dos computadores. A maioria dos computadores celulares tem sistemas operacionais que são muito interessantes. Os mais populares de todos é a Microsoft Windows, né? Então, o sistema Windows, que permite aí você ter uma interface gráfica, um menu iniciar, um diretório de pastas, né? E também o pessoal usa bastante ali os dispositivos Android, né? Que são os sistemas operacionais para celular, que operam o celular, permitem o funcionamento dos dispositivos como a câmera, guardam memória, tem ali o local para você poder baixar aplicativos. Então, tudo isso é controlado por um sistema operacional. Então, o que seria, então, de fato, um computador? O que seria um sistema computacional? Ele é a união, basicamente, de hardware, parte física, e software, parte lógica. Então, se eu tenho esses 2 elementos, eu posso ter, então, a partir dali, um sistema computacional que pode ser enquadrado em todos esses tipos de computadores que a gente mencionou até agora. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Estou à disposição para dúvidas e nos próximos módulos nós vamos ver cada uma dessas partes aí com um pouco mais de detalhe. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição de vocês. Um forte abraço.